cura não é o evangelista Rubens Cunha, não. Quem cura é Jesus de Nazaré. Se você colocar a fé em mim, você vai ficar muito decepcionado. Mas se você colocar a fé em Jesus, não há nada impossível nesse lugar. Por isso eu quero compartilhar uma breve meditação, para que haja fé no seu coração. A fé bíblica começa com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então, quando eu compartilho esta mensagem, quando você ouve a palavra, ela é como uma semente que é colocada no seu coração. E essa é uma semente de fé. É por isso que sempre antes de orar, eu compartilho o que o Evangelho diz. E a Bíblia diz aqui em Mateus 15, versos 30 a 31, uma grande multidão dirigiu-se a ele, a Jesus, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Nós vemos aqui um registro lindo do ministério de Jesus, e hoje nós estamos vendo o mesmo acontecer aqui em Aquirás. Eu digo mesmo porque a Bíblia nos ensina em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O mesmo Jesus que fez milagres ali em Israel, ele continua fazendo milagres em Aquirás. O mesmo Jesus que fez milagres há 2000 anos atrás, ele faz milagres hoje, no ano de 2024. E a Bíblia nos mostra aqui que aquela multidão ouviu falar de Jesus, ouviu falar que ele curava, e eles foram até onde Jesus estava. E aqui nós já vemos que aquela multidão teve uma ação de fé. Eles se colocaram aos pés de Jesus. Diga comigo, eles se colocaram aos pés de Jesus. Se colocar aos pés de Jesus tem um sentido muito especial. Essa expressão no mundo antigo significa uma atitude de humilhação e de rendição. Os servos se colocavam aos pés do rei, os discípulos se colocavam aos pés do mestre, e naquele dia aquela multidão colocou os seus doentes aos pés de Jesus. A ideia é de uma entrega confiante. É aos pés de Jesus que nós reconhecemos que Ele é Senhor e Deus. É aos pés de Jesus que nós abandonamos o pecado para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Quando nos colocamos aos pés de Jesus, nós reconhecemos que Ele é nosso Senhor e nós somos servos. É reconhecer que Ele é Deus e nós somos pessoas. Colocar-se aos pés de Jesus é deixar de lado o nosso orgulho, a nossa arrogância, e dizer: sabe, Senhor, eu até já errei muito, mas eu quero aprender contigo. Colocar-se aos pés de Jesus é abrir mão de raciocínios, de desculpas, e entrar
na dimensão da fé. É entregar-se a Jesus de todo o coração. E o resultado, aqui nesse texto, é o que acontece sempre que alguém se entrega de verdade a Jesus. Milagres aconteceram, as pessoas ficaram maravilhadas e glorificavam a Deus. Eu quero que você entenda que nessa noite Jesus tem milagres para você, que naquela mesma cruz Ele levou os seus pecados e as suas doenças, e que se você estiver se perguntando, será que Deus quer me curar? Há uma resposta na Bíblia, na história de um homem, no Evangelho de Marcos, que sofria de lepra, sofria de uma doença terrível na pele. Esse homem é o único homem em toda a Bíblia que pergunta se é da vontade de Deus ser curado. Ele vai até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Sabe qual foi a resposta de Jesus? A Bíblia diz que ele se encheu de compaixão e disse: eu quero, seja limpo. Jesus olha para você que está enfermo, para você que está doente, para você que está sofrendo, e você se pergunta: será que é da vontade de Deus que eu veja de novo, que eu escute de novo, que eu ande de novo, que eu caminhe sem dores de novo? Jesus diz: sim, eu quero te curar. E quando você crê nisso, a fé que gera milagres, crescem no seu coração. A fé para cura, mas também a fé para milagres em outras áreas de sua vida. Porque tem pessoas que estão aqui e daqui a pouco a cruzada vai terminar, mas essas pessoas nem queriam ir para casa, porque quando chegar lá vão encontrar briga, vão encontrar contenda. Tem pessoas aqui que estão enfrentando lutas no casamento, um esposo que ficou rude, bruto, uma esposa que já não respeita mais. Tem pais aqui sofrendo com filhos rebeldes, tem filhos que estão sendo rebeldes e dando trabalho aos pais, tem filhos que sofreram o abandono e o abuso de quem deveria cuidar de você. Tem pessoas que têm vivido com o coração carregado de tristeza, de depressão, e você precisa de um milagre de cura na sua alma. Tem pessoas que têm carregado uma tristeza tão profunda, que às vezes você sente a dor no seu corpo físico. Tem pessoas aqui que estão lidando com o medo, com o pânico. Você tem medo da vida, medo do futuro. Tem pessoas aqui que têm se sentido profundamente sozinhas. Mas eu estou aqui hoje para te convidar. Coloque-se aos pés de Jesus. Entregue a Ele os seus fardos, a enfermidade do seu corpo, a doença da sua alma, seus medos, seus pesos. Ele disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Essa noite Ele quer aliviar esse fardo. E nós vemos aqui nesse texto, que quando essas pessoas faziam essa entrega de fé, os milagres aconteciam. E nós temos visto os milagres de Deus nesta cruzada. Ontem mesmo uma senhora aqui, era cega de um olho por causa da catarata. Ela colocou a mão sobre aquele olho, quando nós oramos, o poder de Deus a tocou. Ela tirou a mão e ela voltou a enxergar. Eu me lembro de um jovem na Amazônia, que tinha cegueira de nascença em um olho. Durante um culto de milagres,
ele sentiu um vento soprando no seu rosto, e quando ele tirou a mão, ele via pela primeira vez na vida. Foi o vento do Espírito Santo. Esse vento sopra aqui nessa noite para te curar. Sabe, também no estado do Amazonas, teve um jovem que sofreu um acidente de moto terrível. Ele caiu e bateu a mão no asfalto. Os seus ossos ficaram desfacelados. Ele teve que fazer uma cirurgia, e eles colocaram ferro em cada um dos dedos e na mão, para a mão ficar aberta, e os médicos marcaram uma cirurgia para tirar os ferros, e disseram: você vai fazer 1 ano de fisioterapia, para ver se volta pelo menos um pouco dos movimentos. Mas Jesus tinha outros planos. Naquela noite, ele se colocou aos pés de Jesus. Ele levantou aquele braço e clamou por um milagre. Ele conta que sentiu como um formigamento, e de repente a mão começou a mexer. Ele arrancou o gesso, e eu não sei como explicar isso, mas o metal sumiu, os ossos foram emendados, e a mão dele ficou curada. Esse Jesus está aqui. Eu não sei do que você precisa, mas Ele está aqui para te curar. Nós estávamos em uma cruzada aqui no Nordeste, e havia nessa cruzada um homem que era surdo dos 2 ouvidos. Quando ele era criança, numa festa junina, um foguete estourou perto da cabeça dele, e os tímpanos dele estouraram, e ele ficou completamente surdo. Se eu me lembro bem, isso aconteceu aqui em Sobral, aqui no Ceará. E naquela noite, aquele homem foi levado à cruzada. Um familiar colocou a mão sobre o ouvido dele, e eles clamaram por Deus. Eles se colocaram aos pés de Jesus, e de repente aquele homem ouviu um estouro, e os seus 2 ouvidos foram curados. Aleluia! Nós estávamos em Imperatriz, no Maranhão, quando um homem que tinha um problema terrível na coluna, ele ficou paralítico. A paralisia dele era tão severa que atacava dores nos nervos, e ele não aguentava nem ficar numa cadeira de rodas. Ele ficava deitado. A cadeira de rodas era só em emergência. Ele ficava medicado o dia inteiro. Mas ele disse: eu creio que Jesus vai me curar. E a família colocou ele numa cadeira. Ele estava no final da multidão. Eu não sabia que ele estava lá, mas Jesus sabia, como Jesus sabe que você está aqui. E durante aquela oração, quando eu disse pela fé, faça o que você não podia fazer antes, em nome de Jesus, aquele homem começou a se levantar da cadeira. Ele disse que primeiro ele sentia dor, mas à medida que ele foi levantando, ele sentiu algo diferente, a dor saiu, e ele deu um passo, e não tinha dor, e outro, ele estava bem, e de repente ele veio caminhando sem aquela cadeira, totalmente curado. Esse Jesus está aqui para te curar. Você está pronto para o seu milagre? Você está pronto? Então, mais uma vez, coloque-se de pé, porque chegou a hora dos milagres. Eu vou pedir aos voluntários que me ajude em oração, bem discretamente, sem muito movimento. E quando você vê alguém curado, ajude a pessoa a chegar aqui. Você que crê que Jesus vai te curar agora. Fica de pé, mesmo se você estiver de muleta ou de bengala. Se for possível, fique de pé. E levante as suas 2 mãos bem alto. Obrigado, Jesus. O Senhor me mostra que a unção de cura já está se movendo aqui. O Senhor vai curar caroços,
Só quem está com um caroço no seio, na barriga, coloque a mão nesse caroço agora. Coloque a mão no caroço, ele vai sumir. Espírito de Deus, obrigado. Vai tocando agora essa pessoa, vai tirando esse caroço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, caroço, eu te ordeno, desintegra. Eu repreendo o câncer, o tumor, o cisto. Caroço, sai, some. Ser curado agora em nome de Jesus. Pode procurar e veja que o caroço sumiu. Pode procurar, pode procurar. Quem o caroço sumiu, faz assim com a mão. Quem veja aí, testa. Quem o caroço sumiu já, faz assim. Ali atrás tem um, quem mais? Aqui desse lado, tem mais. Procura, procura. Aqui, o caroço estava onde, querida? Sumiu. Pode vir aqui, pode vir aqui. Mas tem mais. Tem alguém que o caroço no seio sumiu. Deus me mostra claramente quem é. Faz assim com a mão. Quem foi? Procura e veja que ele sumiu. Meu Deus, inclusive o Espírito Santo me mostra que já tem milagre acontecendo. A partir de agora, se o milagre acontecer, você já não fica parado. Você já pode vir aqui. Se você perceber que Deus te curou, você já pega o corredor e vem aqui na frente. Obrigado, Jesus. O caroço sumiu, foi? Foi de onde esse caroço que tinha? Foi liberta, foi outro milagre, meu Deus. Checa seu corpo, dê uma olhada no seu corpo, porque é uma unção de cura aqui. Testa, a doença já saiu. Quem já foi curado, faz assim. Quem já foi curado, sai do seu lugar, calmamente vem aqui. Enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver orando, meu Deus, pode vir aqui. Foi curado de quê, pastor? Caroço sumiu também, traz ele aqui. O Senhor me fala de pessoa que vai ser curada agora de mobilidade. Tem alguém que você estava com a dificuldade de andar. Se Jesus te curar, você já vai saindo, você não precisa nem esperar alguém te puxar, já vai entrando no corredor e vai vindo. Tem alguém aqui que você sente uma dor muito grande aqui, você tem mancado, parece que é uma dor que dispara para o pé, para a perna. Eu não sei se foi um acidente, se foi uma artrose, eu não sei o que é. Curada de quê? Endometriose, meu Deus. Tem milagre acontecendo aqui. Miracles are just happening. And the Lord is just showing what's happening. Você que tem esse problema, põe a mão assim, ó, põe a mão assim. Agora, muitas pessoas que estavam caminhando com dificuldade. Espírito de Deus, nós nos colocamos aos pés do Senhor Jesus e te agradecemos porque o Senhor está aqui. Vai tocando agora a bacia, o osso da bacia, da perna, do fêmur, e tira essa dor. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, solta essa perna. Eu repreendo a artrite, a artrose, a consequência do AVC, do derrame, da queda, do acidente, sai. Em nome de Jesus, perna, seja aliviada, fique forte e mexa em nome de Jesus. Agora pela fé, mexa a perna quem não conseguia, pode mexer, pode fazer assim com a perna quem estava com dificuldade. Vai caminhando aí, testa, dá uma testada na perna. Quem já foi curado da perna assim? Quem foi? Quem mais? Quem mais? Foi curado ali? Vem aqui, vem aqui. Isso. Se Jesus já curou, testa a sua perna. Testa a sua perna. Glória a Deus. Levante a mão e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Queridos, o que está acontecendo aqui é algo santo. Não é minha mão que vai tocar você, é aquela mão furada lá da cruz. Já tem muita gente sendo curada. Quem é que teve? Quem mais? Já vieram pessoas aqui, mas eu sei que tem mais. Testa a sua perna aí. Até alguém que já estava com muleta ou bengala. Veja se você está movendo bem. Testa, testa. Se Jesus já curou a perna, faz assim. Faz assim. Deixa eu ver quem foi que Jesus curou a perna. Tem mais pessoas. O Espírito Santo me fala claramente. Quem foi? A senhora? Jesus curou a senhora? Sua perna? Vem aqui.
Isso, pega o corredor e vem até aqui na frente. Jesus agora me fala que Ele vai curar ombros. Tem muita gente aqui que não estava conseguindo levantar o braço. É um problema nos ombros, problema de articulação. Coloca a mão no ombro aí, coloca a mão. Pode vir, querida, você que foi curada, pode vir aqui para frente. Obrigado, pode chegar. Se Jesus já te curou, e talvez algo que eu nem falei ainda, Jesus te curar, você perceber que o caroço sumiu, você está escutando, você está vendo, sai do seu lugar e vem aqui. Ela foi curada de quê? Já foi curada do braço, nós nem oramos ainda. Pode vir. Tem mais, Jesus quer curar mais. Quem estava com problema no ombro, não estava conseguindo levantar o braço, se conseguir, põe a mão aí. Eu quero até fazer assim, todo mundo que precisa de oração para o braço, faz assim com a mão, fica com a mão levantada, e quem está vendo essa pessoa, põe a mão no ombro dela, os vizinhos, põe a mão no ombro, os vizinhos, isso, espírito de todo mundo em atitude de oração, porque só Deus sabe o que vai acontecer aqui. Põe a mão no ombro dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, sopra, toque esses ombros, toque esses braços. Eu repreendo a bursite, a inflamação, a artrite, a artrose, a paralisia no ombro, no braço, em nome de Jesus. Paralisia, dor, sai, ser curado. Agora, em nome de Jesus, levante esse braço, levante o braço. Quem o braço foi curado, faz assim. Meu Deus, quem o braço foi curado, sai do seu lugar. Quem o braço foi curado, vem aqui. Isso, se o braço foi curado, vem aqui. Venha dar glória a Jesus, isso é importante. Isso é importante. Eu quero orar mais uma vez por todo mundo que tem problema de locomoção. Você que tem muleta, bengala, cadeira de roda, teve AVC, você que não consegue andar direito, você que teve uma queda, um acidente. Quem precisa de oração assim, levante a mão também, levanta, faz assim, fica com a mão levantada. Olha só, já caiu o demônio lá atrás, ó. A presença de Deus está tão intensa que os demônios não estão aguentando. Demons are manifesting, they are not standing the power of God. Carrega isso, carrega isso. Você perdeu o diabo, pode passar raiva mesmo. Espírito de Deus. Queridos, diga comigo, Espírito Santo. Nós glorificamos Jesus. Diga obrigado, Espírito, por toda cura, por todo milagre. Agora mais uma vez, todo mundo que tem problema de dificuldade de andar, de mexer, teve queda, acidente, AVC, eu não sei o que, talvez você está até com muleta, bengala, cadeira de rodas, onde você estiver e precisa dessa oração, faz assim com a mão, fica com ela levantada, fica com a mão levantada. Quem está vendo uma mão levantada, os vizinhos põem a mão no ombro, fica com a mão levantada. Deus quer usar você. Os vizinhos dessa pessoa, põe a mão no ombro dela, e os voluntários, você vendo alguém com a mão levantada, vai até lá e põe a mão no ombro. Se tiver alguém com a muleta ou com a bengala, segura ela bem alto, segura a bengala, segura a muleta, eu não estou vendo se tem, mas se tiver, segura ela bem alto. Jesus vai curar problema de locomoção. Espírito de Deus, sopra, toca agora, meu Deus, braços, pernas, tira toda dor, tira agora, Senhor,
toda paralisia deste braço, desta junta, dessa perna, dessa medula, desta coluna, em nome de Jesus, fortalece braços e pernas. Eu repreendo o espírito do AVC, eu repreendo o derrame, repreendo agora em nome de Jesus a artrite, a artrose, a consequência do acidente, a consequência da queda. Espírito paralítico, saia, em nome de Jesus Cristo. Haja cura, braços sejam curados, pernas sejam curadas, em nome de Jesus. Coluna seja curada, braços que não mexiam começam a mexer, pernas que não moviam vão sendo cheias do poder de Deus e começam a mover. Perna que era curta, cresça em nome de Jesus. Quem mancava não manque mais. Doença em nome de Jesus, sai. Ser curado. Diga: Jesus, obrigado. Pela fé, fala obrigado. Agora coloca a fé em ação e faz o que você não conseguia fazer. Quem não mexia o braço, quem não mexia a perna, faz aí. Quem estava com dificuldade de locomoção, faz aí. Quem estava com muleta ou bengala, anda sem ela em nome de Jesus. Quem estava numa cadeira, levanta e anda em nome de Jesus. Agora olha para mim, mais uma vez, testa o seu corpo, testa. Quantos aqui foram curados nesse momento? Faz assim, faz assim. A senhora foi curada, vem aqui, querida. Foi curado ali? Se você foi curado, ela está vindo até emocionada. A senhora foi curada de quê? Ela foi curada de quê, pastor William? Ela não movia o braço, ela está até chorando de emoção. Vem aqui, por favor, vem aqui. A equipe já vai testando, por favor, já vai testando. Pode ir trazendo as pessoas, testa com carinho, com paciência. Meu Deus do céu, há uma unção de cura nesse lugar tremenda. Tantos milagres, é uma explosão de milagres nessa última noite. A senhora foi curada de quê? Problema nos pés? Não conseguia ficar em pé? Meu Deus, vem aqui por favor. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Foi curada também, era de quê? 5 hérnias de disco. Meu Deus, vem aqui. Problema nas pernas também. Não conseguia ficar em pé. Meu Deus do céu, Espírito Santo de Deus. Milagres estão acontecendo. Diga: Jesus, obrigado. Diga: obrigado, obrigado pela minha cura, obrigado pelo meu milagre, obrigado Jesus, fortalece esta mulher, toda paralisia saia da vida dela, perna fica forte, braço fica forte, vai ajudando em nome de Jesus. Veja se ela anda sozinha, em nome de Jesus. O que aconteceu com ela? Ela não andava. O que aconteceu? Era AVC. Ela não andava não. She had a stroke and could not walk. Meu Deus, milagre. Aleluia. Pode vir, vem aqui na frente. Meu Deus do céu. Meu Deus. O Espírito Santo está dizendo: ora que eu quero curar mais. Obrigado, Espírito querido. Traz ela aqui, pastor William. Ela teve um AVC e não caminhava. Espírito, obrigado. O Senhor quer curar agora problemas visuais, catarata, glaucoma, miopia, cegueira. Você que tinha qualquer problema visual, até tira o óculos, põe no bolso. Catarata, cegueira. Quem precisa de oração por cura nos olhos, faz assim, ó. Fica com a mão levantada e todo mundo olha em volta.
se tiver alguém perto de você, põe a mão no ombro. Faça parte do que Deus está fazendo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Você que precisa de cura nos olhos, levanta a mão. Quem está em volta, põe a mão no ombro. Jesus disse que vai abrir olho cego. Põe a mão agora nesse olho que você não via direito. Põe a mão. Todos em atitude de oração. Espírito Santo de Deus, obrigado pela unção de cura. Obrigado por Cristo Jesus. Senhor, eu te peço, toque esses olhos agora. Abra olhos que não conseguia ver, Jesus. Cura da miopia, do glaucoma, da catarata. Cura, Jesus. Espírito cego, eu te dou uma ordem. Solta esses olhos em nome de Jesus. Solta este olho, sai. Saia do nervo óptico, saia do cristalino, saia da retina. Olho que estava morto, volte a viver. Olho que não enxergava, volte a enxergar. Olho, viva, seja curado. Abra os olhos em nome de Jesus e volta a ver. Enxerga agora. Começa a olhar à sua volta, começa a olhar. Começa a testar seus olhos. Testa os seus olhos, testa, dá uma olhada no livro, dá uma olhada à sua volta. E quem já teve os olhos curados, faz assim com a mão. Quem Jesus abriu os olhos aí, faz assim, faz assim, faz assim, eu quero ver. Você também, que bom, aqui também. Quem mais Jesus abriu seus olhos? Lá atrás, venha caminhando, entra nesse corredor. Muita gente chegando aqui. Todo mundo diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se Jesus te curou, não fica parado aí não. Quem foi que Jesus abriu o olho? Faz assim, deixa eu ver sua mão. Quem foi? Quem mais? Quem mais? Faz assim. Vem aqui contar o seu testemunho. Vem aqui contar a sua história. Eu vou orar agora por ouvidos surdos. Ouvidos que não estavam escutando. Quem aqui precisa de cura no seu ouvido? Faz assim. Todo mundo, não tem ninguém que precisa de cura no ouvido? Só algumas pessoas. Quem precisa de cura, põe o dedo assim no ouvido, ó, põe o dedo. E lá atrás, Jesus está curando lá atrás também. Saia do seu lugar e venha nesse corredor. Você testar o seu corpo, talvez eu nem falei o que. Se você vê que Jesus te curou, sai do seu lugar e venha. Obrigado, Jesus. Todo mundo que tem problema de audição, zumbido, surdez, coloca o dedo assim no ouvido, ó, coloca o dedo no ouvido que tem problema. E você olha ao redor, se tiver alguém com a mão no ouvido, você põe a mão e vai orar também. Me ajuda a orar. Me ajuda a orar. Todo mundo em atitude de oração, diga obrigado, Jesus. Diz assim, toda a glória é para o Senhor, Jesus. Diga, é o Senhor que está curando, é o Senhor que liberta, é o Senhor que abre ouvidos surdos. Nenhum homem pode fazer isso, só Jesus pode. Jesus, toca esses ouvidos agora. Senhor, restaura o tímpano, o martelo, a bigorna, destapa o canal auditivo. Espírito surdo, em nome de Jesus, solta esse ouvido. Espírito surdo, em nome de Jesus, não resista. Surdez, solta esse ouvido, sai. Ouvido, abra-se. Começa a escutar em nome de Jesus. Ouça o som da minha voz. Agora em nome de Jesus, teste esse ouvido. Alguém fala no ouvido dessa pessoa. Obrigado. Testa os ouvidos, testa os ouvidos. Testa os ouvidos, você que não ouvia bem. Você que não ouvia bem, que tinha problema no ouvido, peça alguém para falar no seu ouvido agora. Peça, faz o teste.
Quantos aqui já foram curados? Faz assim. Foi curado ali? Abriu o seu ouvido? Abriu o seu ouvido? Vem aqui. Abriu o seu ouvido? Vem aqui, traz ela aqui. Foi o céu? Foi, você deu os testemunho ontem também, não foi? Meu Deus, a senhora não fica com vergonha não, ela está ouvindo? Traz ela aqui. Há quanto tempo ela não escutava? Há quanto tempo não escutava? Muitos anos, e abriu, era o ouvido direito, Eram os dois. Traz ela aqui, traz ela aqui. A senhora está escutando bem agora, Meu Deus. Traz ela aqui, pastor. Tem mais, o senhor me fala que tem mais ouvidos curados aqui. Não fique com vergonha, não fique no seu lugar. Você precisa dar glória a Deus. Amém? Quem mais Jesus curou o ouvido aqui? Jesus abriu o seu ouvido, vem aqui. Eu vou fazer uma oração geral agora. Quem ainda não foi curado e crê que agora é a sua vez, põe a mão no lugar da sua enfermidade. Põe a mão no lugar da enfermidade agora. Now I'm going to pray a general prayer. Eu vou pedir aos voluntários que caminhem orando pelas pessoas. You guys can go ahead and help me pray as well. I'm going to pray a general prayer now. Diga assim: Jesus, eu vi que o Senhor quer curar hoje. Eu sei que o Senhor quer me curar. Então agora começa a pedir o seu milagre. Fala com Ele, eu vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu apresento cada pessoa nesta multidão, desde aqueles que estão aqui na frente, até os que estão lá atrás. E eu te peço agora, estende a tua mão de poder para curar, e vai tirando, meu Deus, toda dor, toda enfermidade, toda doença. Espírito Santo, toca, desde o alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade. Espíritos de enfermidade eu comando, solte essas pessoas agora. Espírito cego saia, espírito surdo saia, em nome de Jesus. Caroço desintegra, em nome de Jesus. Tumor saia, em nome de Jesus. Doença, solte essa pessoa, caia por terra agora, dores desapareçam, em nome de Jesus. Eu proclamo cura, o milagre da cura divina nessa noite, em nome de Jesus. Receba a sua cura, receba o seu milagre, em nome de Jesus. Você que não podia ver, abra os olhos e veja. Você que não conseguia ouvir, comece a escutar. Quem não conseguia levantar as mãos, levante os braços e as mãos em nome de Jesus. Quem não mexia os pés, mexa os pés em nome de Jesus. Seja curado agora. Se você crê que Jesus te curou, pela fé vai agradecendo. Começa a agradecer pela fé. Diga: obrigado, Jesus, pelo meu milagre. Agora coloque a sua fé em ação, em nome de Jesus. Faça agora o que você não conseguia fazer antes, em nome de Jesus. Se você não conseguia levantar o braço, levanta o braço. Se não conseguia mexer a perna, mexa a perna. Se não conseguia dobrar o corpo, dobre o corpo, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Cristo. Dona Luzia, o que aconteceu? Eu tinha uma artrose muito forte, aí fiquei sem poder andar. Há quanto tempo a senhora usava essa muleta? 4 meses. 4 meses. Ela sofria de artrose e precisava da muleta para andar. Então vem caminhando assim para todo mundo ver o seu milagre. Caminha comigo, olha só. Quantos podem dizer aleluia? Dona Lúcia, o que aconteceu? Eu fiz uma cirurgia tá com uns 3 meses que eu fiz.
do linfonodo, né? Aí, em seguida, nasceu um outro caroço aqui, ao lado do meu peito. E estava crescendo, e a minha mama estava inchando, e doía muito. E quando foi ontem, na hora da oração, que mandou botar a mão, eu coloquei minha mão aqui. Quando terminou a oração, procurei, não encontrei. Quando eu cheguei em casa, procurei, fui para o banheiro tomar banho, procurei, não encontrei. E hoje, antes de eu vir, procurei, eu não encontro mais, sumiu. O que era esse linfonodo? O que foi o diagnóstico do médico? Eu suspeitava que era CA, né? Mas eu fiz 4 biópsias, mas pela honra e glória do nosso Deus, não deu. Forte aplauso a Cristo. A senhora também estava emocionada aqui, hein? O que foi? Ele tinha uma dor nesse braço. Aí tinha um caroço, eu estava lavando uma louça. Aí quando foi ontem, eu cheguei em casa, aí eu comecei a lavar a louça, tudo que tinha na pia. Aí minha filha disse, mãe, tinha para lavar só amanhã. Não, eu vou lavar hoje. Ela disse, mas disse que eu lavo, não, eu vou lavar tudo hoje, eu não senti mais nada. Levante o braço assim para todo mundo ver, olha. Jesus curou o braço dela. Aleluia! Nirla, o que aconteceu? Mais ou menos 1 ano apareceu um nódulo aqui. E eu fui no médico e eles pediram para me fazer uma tomografia, né, com urgência para poder pegar e fazer a retirada. E graças a Deus eu não pude vir os outros dias, mas chegando aqui hoje, eu coloquei a mão na hora da oração e disse que eu ia sair daqui com o meu milagre. E eu procurei, na hora que o pastor determinou que procurasse, né, se estava no lugar e não estava. Então, forte aplauso a Cristo. Que Jesus te abençoe, viu? Clodoaldo, o que aconteceu? Uma hérnia que eu tinha em cima do umbigo. Qual o tamanho dela? Estava quase no tamanho de um limão já. Tamanho de um limão. E tinha dor, o que tinha? Não doía, não. Era só aquele caroço. O caroço. E o que aconteceu hoje? Sumiu. Sumiu? Ele tinha uma hérnia aqui e a hérnia desapareceu. Mostra para aquela câmera. Não tem nada aqui. Forte aplauso a Jesus. Jedson, o que aconteceu? Eu tive uma AVC hemorrágica e me deram como morto. Aí eu passei 1 ano só em cama, em casa, não fiz terapia nem nada. Aí eu fui para a igreja e na igreja eu comecei a coisar, aí falaram da cruzada. Aí na cruzada eu tinha a parte da mão, não mexia muito. Aí ontem eu vim, aí na hora da chuva todo mundo correram, aí tinha que sair o ônibus, aí eu tinha que... Eu perdi a benção. Aí quando foi hoje eu vim, eu falei, hoje eu vou de novo. Aí quando eu vim hoje, aí quando eu fui, ia pegar uma cadeira e não tinha mais nada, tá aí, movimentando. Aleluia. Não tinha esse movimento na sua mão? Perna na mão. Como é que você andava antes? Muleta. Cadê a muleta? Deu mais não, abandonei. Você veio sem a muleta hoje? Ontem estava de muleta? Deixei em casa. Pela fé? Pela fé. Vim pela fé. Irmão, aquele rapaz lá, rapaz da bandeira lá, aquele rapaz da bandeira do Brasil, ele que me trouxe. Aquele rapaz lá da bandeira. Como é que eles te ajudaram a chegar aqui? Como foi? Ele me chegou, vim até aqui, até o ônibus, aí no ônibus eu vim, até o ônibus, aí o ônibus me trouxeram. Eles te carregaram, te seguraram? Como é que foi? Não, eu vim por conta própria, falei, é hoje que é o dia. Hoje eu não vou sair daqui sem minha benção. É fé. Hoje sem minha benção. Aí eu tenho problema de vista, que a diabetes também atacou. Eu falei, não, fora tudo. E tomava 7 medicamentos e não tomei nada hoje, nada. Jesus fez o milagre. Fez um milagre, nada. Quero ver, vamos ver se o senhor está curado mesmo. Vem aqui, vem aqui. Vamos apostar uma corrida até lá na frente. Calma aí, o senhor está já... Ei, trapaceia não. Quando eu falar 3, 1, 2, 3, vamos lá. O homem está correndo mesmo, vamos voltar aqui, ó. Quantos podem dizer aleluia? Dona Linduína, o que aconteceu? Eu tinha artrose no corpo todo. Aí, para a glória de Deus, eu fui curada no primeiro dia, desde o ano de 2013 que eu sofria com essa doença. Mas todo dia eu ia para a igreja e pedia a Deus. E Deus me curou no primeiro dia da cruzada. E cada dia vocês não desistam. Vão à frente, porque Jesus é bom e maravilhoso. Jesus ama todos. Em nome de Jesus. A senhora tinha dores, o que a senhora sentia? Muita dor no corpo. Em todo o corpo? Tinha dia que eu andava, tinha dia que eu não andava, mas eu nunca me entreguei à rede.
Deixa eu ver, mexe bem aí. Abaixa assim para todo mundo ver que a senhora está curada mesmo. Olha só, está até atleta já. Ó. Faz assim para todo mundo ver. Não tem dor? Aleluia! Jesus a curou, aleluia!